Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, e o versículo de número 20. Assim está escrito: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Estas foram palavras de Jesus aos seus discípulos num dia em que eles estavam como que sobressaltados, quando, por ocasião da prisão, morte e sepultamento de Jesus, mas nada disso era estranho para os discípulos, porque Jesus havia advertido eles anteriormente, dizendo que estas coisas deveriam acontecer, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado, o que realmente aconteceu. E aqui estava Jesus, vivo, em pessoa, diante dos seus discípulos, afirmando a eles o seu comprometimento e a segurança e permanência da sua presença entre o seu povo. Dentro desse texto, vamos falar sobre promessas da presença de Jesus em nós. Assim como Deus, no Antigo Testamento, prometeu em várias oportunidades que ele estaria presente com o seu povo nas circunstâncias mais adversas que eles pudessem estar enfrentando, Deus deu-lhes a segurança da sua presença. Estaria no meio deles, como esteve em todo o tempo, porque aquele povo, para alcançar as vitórias que alcançou em meio às situações que enfrentou, só mesmo a explicação da presença permanente de Deus no meio deles para conduzi-los em triunfo e vitória. Tanto é seguro isto, que nas pelejas o Senhor afirmava a eles dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. A presença de Deus no meio daquele povo causava o terror e o espanto dos seus inimigos, pelos quais eles ficavam inúteis na condição de enfrentar e guerrear, porque a presença de Deus os afugentava. E o povo de Deus, com esta presença firme, permanente, maravilhosa, seguia o seu caminho. Assim como Adão teve momentos felizes na presença de Deus, foram os melhores momentos da vida de Adão, quando ele esteve no jardim do Éden, desfrutando diariamente a presença, o poder deste Deus maravilhoso. E quando Jesus veio, ele agiu exatamente como o Pai, sendo ele Deus, e afirmando diante dos seus discípulos que ele poderia estar ausente fisicamente, mas que no sentido espiritual ele garantiu e afirmou a sua presença juntamente com o seu povo por todos os dias, e esta promessa não ficou presa àquele tempo e àquele povo, mas a promessa é que ele estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós entendemos que os séculos ainda estão aí, estão por vir, e em todos eles esta promessa se levanta como a pedra fundamental, irremovível e verdadeira. Jesus prometeu e Jesus cumpriu com a sua promessa. Nós observamos aqui mesmo em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus estava dando um ensinamento a respeito do perdão, ele deixou também transparecer a segurança da sua presença no meio do seu povo. Observe aqui no capítulo 18, escrito por Mateus,
nos versículos 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Veja agora a promessa. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Onde estiverem 2 ou 3 que estão reunidos em nome de Jesus, Jesus prometeu que estará presente com eles. Isto ele assegurou antes da sua prisão, morte, sepultamento e ressurreição. E nós vamos encontrando ao longo da palavra de Deus, em outros textos, Jesus afirmando esta sua promessa de estar presente juntamente com o seu povo. Então aqui nós encontramos a presença de Jesus no meio daqueles que se reúnem em seu nome e devotam a ele a sua confiança. O primeiro versículo que li, o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias, sejam dias bons, sejam dias ruins, sejam dias de alegria, sejam dias de tristeza, sejam dias de vitória, sejam dias de derrota, não importa. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se existe uma coisa que os salvos, que servem, que creem, que desfrutam da salvação através de Jesus Cristo, que eles não podem ter nenhuma dúvida, é com relação à presença permanente de Jesus em nós e entre nós. Ele prometeu, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. São nele sim e por ele o amém. Elas cumprem-se. O próprio Jesus afirmou diante dos seus discípulos, dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Estas são palavras de Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E a outra que lemos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seguindo adiante, nós vamos observar lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 14, o versículo 18, uma promessa também feita pelo próprio Jesus, afirmando a sua presença. Está escrito assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por quê? Jesus disse que ia à casa do Pai preparar lugar, mas assegurou aos discípulos que eles não ficariam órfãos, abandonados, desprezados, esquecidos. Não. Ele disse: voltarei para vós. Então, esta promessa de Jesus para os seus discípulos foi o suficiente para confortar e fortalecer aqueles corações que estavam meio pesarosos naquela oportunidade, com a ausência que Jesus faria no meio deles. Tanto é que eles se turbaram, se abateram, quando Jesus disse: eu preciso voltar para o meu Pai. Então, quando eles turbaram-se, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Então, aqui, neste versículo 18, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no versículo 20 do capítulo 14, está escrito assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que é isto? É a segurança da presença de Jesus. Naquele dia, ele disse: por um pouco de tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E vereis ou conhecereis naquele dia que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. A presença marcante de Jesus na nossa vida. Como também no versículo 21 está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, a manifestação de Jesus é através da sua presença em nós. E o versículo 23 está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, nós somos a morada de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, aqui afirmado nesta escritura, que quando nós amamos a sua palavra e guardamos-a, o Pai e o Filho vêm fazer morada em nós. Depois, Jesus prometeu que também o Espírito Santo viria para ficar conosco e habitar em nós, também fazendo morada em nosso interior. Isto nos revela que a presença de Deus, em momento nenhum, ela estará ausente da nossa vida. Ele prometeu e a sua fidelidade mantém-se por gerações após gerações, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. E sendo Deus, ele é fiel e verdadeiro, é imutável. E toda e qualquer promessa de Deus tem na nossa vida o seu cumprimento real. E aqui está assegurado que o Pai e o Filho passarão a viver e habitar em nós. Então, nós observamos também ainda no versículo 28, dizendo o seguinte: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus prometendo mais uma vez: eu vou, mas eu volto. Por quê? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quando nós olhamos a estes textos da palavra de Deus, que nos afirma de maneira categórica, segura, fiel, que a presença de Jesus é real, é permanente, está assegurada nas suas promessas para a vida de cada um de nós, o que temos a fazer é tão somente crer nas promessas que foram feitas por Jesus e desfrutá-las com esperança, expectativa e amor. Porque esta presença de Jesus não foi assegurada para o futuro, mas ele está conosco, ele está em nós. E esta presença de Jesus mostrou-se de maneira gloriosa quando ele ordenou aos discípulos que fossem pregar o evangelho a toda criatura e em todo o mundo. E a Escritura diz que, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então vemos ali a presença de Jesus na proclamação do evangelho
pelos seus discípulos e apóstolos. Jesus se apresentou diante deles, operando sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando você tem, quando nós temos esta garantia da promessa, da presença de Jesus em nossa vida, isso deve manter-nos o nosso coração em paz, em tranquilidade e segurança diante de Deus. Não importa o que aconteça ao nosso redor, do lado exterior. O que importa é o que acontece no nosso interior. Porque a promessa de Deus diz que Ele está em nós. Ele está conosco. Então, se Ele está em nós, Ele está dentro de nós. E se Jesus está dentro de nós, o que acontece fora de nós não tem o impacto de nos atingir e de nos tirar desta firmeza e convicção da presença maravilhosa de Jesus sobre a nossa vida. As palavras dele estão registradas e estão gravadas no coração dos salvos por Cristo Jesus. Então, primeiro nós olhamos e vemos estas promessas que se cumprem. Então, por que Jesus fez promessas aos seus servos? Porque todos nós vivemos em função de uma promessa. É a promessa que nos encoraja, que nos fortalece, que engrandece a nossa vida. É a promessa que cria esperança. A esperança gera expectativa. Esperança e expectativa, aliado com a fé, nos mantém numa convicção firme e segura que nada pode nos demover daquele fundamento seguro, que é a palavra de Deus. As promessas feitas por Jesus acerca da sua presença estão registrados nas Escrituras Sagradas, palavras de Deus, fiéis e verdadeiras, infalíveis e poderosas, que têm plenamente o seu cumprimento. Foi por isso que Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, as palavras de Jesus, as promessas que ele fez a respeito da sua presença, não são palavras mortas, palavras que se perdem no tempo. Não, mas são palavras vivas, são palavras que continuam a mover o nosso interior em todos os momentos. Com a alegria e a felicidade, o escritor aos Hebreus deixou registrado que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, esta palavra de Deus, que carrega em si a promessa da presença de Jesus em nós, é esta palavra que age, que trabalha no nosso interior. Ela é viva e ela é eficaz. Quer dizer, é uma palavra que onde chega, ela revela vida, ela manifesta a vida. É uma palavra eficaz, porque aonde chega, os resultados aparecem. Então, nós observamos que esta palavra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é exatamente lá, no profundo do nosso coração, no nosso espírito, aonde a promessa de Deus entra e se estabelece ali. E dali, então, ela traz para nós a firme segurança da veracidade das palavras ditas por Jesus e que nós sempre estamos fazendo menção delas, e a cada momento em que nos referimos a estas promessas feitas por Jesus, ela mexe com o nosso interior, o nosso espírito se regozija por saber da veracidade e fidelidade das promessas feitas por Jesus e que a presença dele
não é algo que alguém vem nos dar a certeza de que a presença dele está em nós. Mas nós mesmos temos a experiência pessoal com Deus de que ele está presente em nós. E se Jesus está presente em nós, pode à nossa volta o mundo estar de cabeça para baixo. A guerra pode estar campeando, a violência, o mal, a incompreensão, mas lá no interior do nosso espírito, do nosso coração, a segurança está assegurada pela promessa de Jesus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto existir dias e séculos, Jesus prometeu: estarei convosco. Estive ontem, estou hoje, estarei amanhã, estarei pelos dias que for preciso, até a consumação dos séculos. Então, esta promessa feita por Jesus deve me despertar e motivar a ser mais grato a Deus, a reconhecer que a presença de Jesus na minha vida é que faz toda a diferença. Porque uma vida onde Jesus não está é uma vida que não tem sentido, não tem significado, não olha para o futuro, não tem uma promessa que lhe assegure. Mas a vida onde Cristo habita é uma vida que tem sentido, que tem significado, que se move em função das promessas feitas pelo próprio Jesus e, portanto, através destas promessas, a nossa fé se fortalece, ela se multiplica, a esperança se fundamenta e a expectativa abre a nossa visão espiritual e ativa a nossa sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Deus sobre a nossa vida. E o Espírito Santo sempre está trazendo-nos a lembrança, aquela promessa que está entesourada no nosso coração. Promessa esta feita por Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existem pessoas que têm um pensamento errado. Eles acham que a presença de Jesus só é real em meio a uma multidão de pessoas. E quando ele está só ou quando está com alguém ao seu lado, a presença de Jesus parece que não é tão significativa assim. Mas isto é um erro do pensamento humano, porque o próprio Jesus afirmou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então não há nada que podemos assegurar para não crer na promessa da presença constante de Jesus sobre a nossa vida. Se estamos entre a multidão, podemos sentir a presença de Jesus. Se estamos entre 2 ou 3 em nome dele, podemos sentir a presença de Jesus. Se estamos caminhando só, ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem é que não deixa e não abandona? É quem está presente. Então, a presença de Jesus em mim, em você, em cada um de nós, é que deve, neste dia, rememorar a alegria e a esperança do encontro maravilhoso que aguardamos a qualquer momento com o Senhor Jesus Cristo. Porque, além de ele estar em nós, ele disse que voltará para nós. Virá outra vez. E aí sim, para nos tirar desta terra, nos levar ao seu lar de glória e permitir-nos que vivamos com ele por toda a eternidade. Enquanto este momento não acontece, aqui na terra não fica nada a desejar, porque a presença de Jesus é certa, é fiel, é verdadeira e está assegurada. Você tem percebido a presença
constante de Jesus na sua vida? Você tem alimentado a fé, a esperança e a expectativa em face da promessa feita por Jesus? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Se você deixa se levar pela dúvida, pela insegurança, e há momentos em que você pensa que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não está presente na sua vida, não está olhando para o seu sofrer, não está com os olhos voltados para o seu clamor, eu quero dizer-lhe que você abriu uma brecha e precisa fechar esta brecha com a palavra de Deus, porque a palavra é fiel e verdadeira, e se nela está assegurado que ele não nos deixa, que ele não nos abandona, mas que ele está conosco por todos os dias até a consumação dos séculos, é isto que deve encher o nosso coração, a nossa mente de convicção desta presença marcante sobre a nossa vida. Então, nós listamos aqui promessas da presença de Jesus em nós. Primeiro, falamos o que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois falamos que ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Terceiro, escrito por João, Jesus afirmou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quarto, ele disse que naquele dia nada me perguntareis, porque eu estarei em vós e vós em mim. Quinto, ele prometeu que quando nós guardamos os seus mandamentos e provamos para ele o nosso amor, tanto ele, Jesus, como o Pai, se manifestariam em nossa vida. A manifestação de Deus em nós. Sexto, ele prometeu que o Pai e o Filho passariam a viver em nós. Ele disse: quem me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E sétimo, Jesus prometeu: eu vou e venho para vós. Então ele disse, assegurando a promessa, que havia necessidade de ele ir para o Pai, mas que no tempo determinado ele voltará para nós, para nos levar, para vivermos a eternidade com ele. Então aqui estão estas promessas a respeito da presença permanente, marcante de Jesus sobre a nossa vida. Desfrute hoje, com alegria, com graça, com gratidão, com prazer, esta presença que está assegurada para cada um de nós. E ela saiu dos próprios lábios de Jesus. E os escritores deixaram registrados. Aí estão, para alento, conforto, consolação, alegria, esperança, regozijo e gratidão da nossa parte por saber que esta presença foi-nos assegurada pelo próprio Jesus. E nós a desfrutamos com alegria, graça e paz. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.